Boa noite, boa noite. Tudo bem? Vou aqui fixar o comentário com o título, né? Com o tema da live de hoje. Vamos aguardar aqui o nosso. Olá, doutora Cláudia. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Colega que está sempre acompanhando aqui. Hoje o tema está muito interessante. Convido aqui o pessoal. Olá, Léo. Olá, doutora Ariadne. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esperar um pouquinho aqui o nosso convidado especial de hoje, né? Vamos falar um pouquinho de como adequar o contrato de trabalho à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um tema que para muitos ainda é árido, né? Bem desafiador, né? Eu tenho certeza que o José Wilson vai nos dar uma luz, vai trazer questões práticas, né? Para a gente poder sanear algumas questões. Antes de tudo, né, agradecer imensamente, né, a BRH, para o nosso convidado que já chegou. Vou acenar para ele, já colocar ele para cá. José Wilson, seja muito bem-vindo. Como eu ia dizendo, não tinha como deixar de primeiramente agradecer, né, a BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, nas pessoas da Vânia Vial e da Kátia Andrade, né, que possibilitaram essa live hoje. Também fazer uma menção à doutora Rosa, né, a doutora Rosa Braga, que seria hoje, né, a nossa convidada, mas por questões pessoais a gente teve que fazer um remanejamento, estamos agendando uma nova data com a doutora, mas em contrapartida também teremos aqui a honra de ter ao nosso lado o José Wilson, que é um expert aqui. Vamos bater uma bola muito interessante sobre esse tema que tem tirado o sono de muito empresário e que a cada mês que passa se aproxima da vigência, né, das penalidades administrativas, mas mesmo antes disso temos visto algumas decisões judiciais, temos visto algumas argumentações, algumas ações do Ministério Público e isso tudo vai fomentando todo um cenário de incerteza e que a gente vai tentar minimizar ao máximo. Olá, José, tudo bem, Wilson? Tudo Seja bem, muito bem-vindo, meu amigo. obrigado. Queria que quem tivesse já aqui, por favor, alguns pedidos. Primeiro, curtir ao máximo aí, compartilhar, comentar, porque é assim que esses aplicativos eles percebem que é um tema relevante e faz com que a nossa live seja divulgada para o máximo de pessoas. Eu acredito que é um tema que desperte interesse de muita gente e quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, melhor. Então, por favor, cliquem aí no coração, cliquem, façam o que puderem fazer para a gente alcançar o máximo de pessoas e assim contribuir de forma mínima, levando conhecimento nessa noite de segunda. Como eu disse, Wilson, já estava agradecendo aqui a BRH e mencionei a necessidade dessa substituição de ouro, né? Querendo ou não, a gente não vai ter a doutora Rosa hoje, mas ganhamos também o prazer de poder conversar um pouquinho contigo. E aí, antes de qualquer coisa, queria apresentá-lo, né? A gente tem 1 hora aqui de Instagram, é implacável, mas não posso deixar de te apresentar, né? O José Wilson, ele é formado em administração de empresas, pós-graduado em auditoria contábil, né? MBA em psicologia positiva, mais de 30 anos, né, Wilson, na área de recursos humanos, gestor da área de RH de uma empresa multinacional, diretor de sindicato patronal
da indústria metalúrgica, né, das indústrias metalúrgicas, diretor da FIEAM e também membro do Conselho Fiscal da ABRH. Seja muito bem-vindo, Wilson. A palavra agora é sua para a sua apresentação e suas palavras iniciais. Ok, obrigado, Luciano. Eu, assim, em nome da ABRH, gostaria de agradecer o convite. De fato, a gente teve um pequeno imprevisto aí com a doutora Rosa, que, inclusive, ela tem trazido essa temática aqui para Manaus, né? O LGPD é algo que a gente fez questão, né, a partir das iniciativas dela, de colocar isso em discussão. A gente já vê, as grandes empresas já vêm há mais de um ano trabalhando com isso, né, na implementação. Então, e eu vejo que até agradeço também por você também tomar essa iniciativa de poder contribuir com os profissionais para que a gente possa esclarecer também, contribuir com alguma coisa em relação a essa temática. E como o pessoal de RH, a gente é muito prático, certo? Então a gente vai logo daquilo que as pessoas estão sentindo, se manifestando. Então, eu gostaria até de conduzir dessa maneira, né? Visto que a parte de legislação, você é um especialista. Eu que agradeço. O Instagram também agradece, porque, como eu disse, é implacável, 1 hora. Então, quanto mais objetivo a gente conseguir ser, mais informações a gente vai conseguir passar, mais dúvidas a gente vai conseguir tirar. Né? Então, só agradecer aqui a presença do Dr. Valdeci, da Rafa, da Marília. Sejam bem-vindos. Espero que esse conteúdo aqui contribua de alguma forma aí no aprendizado e na carreira de vocês. Vamos lá, sem mais delongas, Wilson. Você, como diretor, né, da federação, diretor de sindicato patronal, queria começar esse bate-bola contigo, tendo essa sua experiência, né, sua percepção hoje de como o empresariado está, o grau de conhecimento e de implementação da LGPD junto ao empresariado aqui no Brasil, e principalmente aqui no nosso estado do Amazonas. Então, inicialmente, tornou-se até assim, tornou-se uma preocupação, no sentido de se pensar mais uma legislação, vai aumentar o custo Brasil, né? Mais uma exigência para as indústrias brasileiras que já estão com tantas demandas tributárias, trabalhistas. Mas, se você observar essa legislação, o LGPD, ele não é algo específico para o Brasil, né? Na prática, a gente está adotando legislações internacionais. Então, muitos países, né, já estão bem avançados em relação à proteção de dados pessoais, e já com suas legislações aprovadas, implementadas, e confesso até que a gente até demorou um certo tempo para implementar aqui no Brasil. Sendo que, especificamente aqui em Manaus, o que eu observo é que as grandes corporações, as grandes empresas, até motivado pela estrutura que hoje elas têm de compliance, pelas exigências que elas têm de cumprimento legal, para que ela possa até ter seus negócios nas bolsas de valores de Nova York, em Tóquio, enfim. As empresas precisam estar regulamentadas em toda a legislação. Então, quando chegou essa legislação, as grandes empresas aqui do Polo Industrial de Manaus, elas tomaram a dianteira por essa razão, né, pela própria estrutura que elas já têm hoje de compliance, e também pelas orientações de suas matrizes, para que possa, na própria implementação, como é algo global, na própria implementação, a gente ganhar produtividade, porque a gente vai partir já de experiências, já de outras plantas, outras unidades,
E os sistemas hoje também, eles são globalizados. Então, uma indústria hoje que produz aqui em Manaus, ela compartilha o mesmo sistema da Ásia, da América do Norte, da Europa. Então, necessariamente, a gente já toma a dianteira para se adequar a partir do próprio fato da gente estar integrado nos sistemas globais que hoje as empresas têm. Já as empresas menores, eu tenho observado já uma certa lentidão, por isso que é importante, por isso até a própria BRH trouxe essa temática. Eu como falei no início, considero muito positiva a iniciativa de vocês de colocar também essa temática em discussão. Para que as empresas menores, elas estão ouvindo falar na imprensa e não estão ainda bem avançadas em relação à implementação. Essa é a minha percepção inicial. Não, concordo plenamente. Em relação, primeiro, ao que você mencionou, que seria mais um instrumento de burocratização, né? Essa realmente é a percepção imediata, né? Ninguém consegue analisar os benefícios que essa lei, que de fato ela traz, né? Que vai ser um diferencial competitivo, né? Ela de fato vai se tornar um diferencial competitivo para quem estiver em conformidade. E também em relação às pequenas e médias que ainda não estão sequer se importando, muitas sequer se importam em saber, em buscar conhecimento. E aí eu faço até um meia-culpa no sentido de que é um momento também que tem muitas preocupações, muitas estão se preocupando em sobreviver, né, por conta da pandemia, por conta de toda uma crise que provavelmente não chegou nem perto do fim, pelas consequências que a pandemia vai decorrer. Então, acredito que ela colocou em grau de prioridade lá embaixo, né? Para as empresas que já tinham uma estrutura de compliance definido, ficou muito mais fácil compreender a necessidade e a complexidade da implementação para aquelas que se tornou de fato uma novidade e seria mais um instrumento governamental, burocratizante do seu negócio, que eles sequer sabem se em 2021 vai estar sobrevivendo, né? Então, eu acredito que foi feita uma régua aí de valores, uma regra de prioridade, e muitas dessas empresas não estão realmente levando muito a sério essa necessidade de implementação imediata, né? O que pode ser um grave risco, porque são inúmeras penas, né? E fora penas administrativas que estão suspensas até agosto de 2021, né? Mas tem ainda as possibilidades de judicialização, de órgãos de direito do consumidor, como o próprio PROCON. Não, as penalidades não se limitam apenas às administrativas que estão suspensas, né? Então, muitos outros problemas podem surgir, inclusive manchando a imagem reputacional de uma empresa, que às vezes é muito pior do que aquela multa que todo mundo está com medo aí, que é de 2% a 50 milhões do faturamento. Às vezes esse valor pode ser nada perto de uma imagem reputacional destruída e nunca mais poder recuperar. Mas, dito isso, meu amigo, vamos seguir em frente. Queria ver de você, na prática, com a LGPD, quais paradigmas principais o empresário no dia a dia está tendo que romper para poder implementar essa legislação nas suas empresas? Bem, eu vejo que, falando até como recursos humanos, né, que nós passamos a orientar o empresário, o gestor principal do negócio, de como proceder, é que ainda existe um pensamento assim de normalidade com as informações pessoais das pessoas. Ainda não tem... existe muita informalidade, seria isso que eu queria dizer. Ainda existe muita informalidade. Então, penso que... Mas o que tem a ver
é só religião. Por que eu não posso saber a religião das pessoas? Por que ele não pode... eu não posso ficar com essas informações que em algum momento eu posso precisar das compras que ele faz na drogaria. Enfim, a gente ainda tem um grande paradigma a vencer, a meu ver, o principal, a gente ainda tratar com uma certa informalidade os dados das pessoas. Eu até estava conversando com um gestor semana passada, ele até deu um exemplo interessante, né? Eu ainda não tinha visto isso, né? Ele falou assim, Wilson, eu fui lavar meu carro, o camarada me deu uma ficha para eu preencher lá, não, preenche aí teus dados. Aí ele ficou assim, pô, mas eu só vim lavar o carro, né? Eu só vim lavar o carro, por que ele quer saber meu CPF? Por que ele quer saber onde eu moro? Certo? Então, tudo bem, né? Com certeza, até falei para ele, olha, com certeza o rapaz do Lava Jato aí, ele não conhece ainda a legislação. Ele não conhece, e já está em vigor, inclusive. Mas, assim, os pequenos empreendimentos podem até pensar, não, isso é para os grandes, isso é para as grandes empresas. Entretanto, né, esse é o ponto assim, chave. Inclusive, eles estão aprendendo com as grandes empresas. Por quê? Dando um exemplo que é um benefício até comum aqui na indústria. Por exemplo, às vezes a indústria ela dá um benefício para você adquirir medicamento, ou por subsídio total, parcial e tudo mais, né? Então, e o medicamento está vinculado exatamente à condição de saúde da pessoa, que é uma informação sensível para a LGPD. Então, essa drogaria que tem um convênio com essa indústria, ela tem que garantir o controle dos dados das pessoas, ela tem que talvez restringir, talvez não, ela vai ter que restringir acesso, ela vai ter que avaliar informações desnecessárias para eles não ficarem correndo riscos, porque esse é o principal ponto que a gente percebeu na implementação, é que a gente tem muita informação, aí vem justamente aquela pergunta básica, mas por que você precisa dessa informação? É uma pergunta assim simples, que em qualquer implementação da LGPD você tem que fazer, você precisa disso? Eu me recordo nos anos 80, quando a gente tinha a ficha, a pessoa ia procurar um emprego, ela preenchia toda a vida dela naquela ficha. Onde ela morava, quando ela casava, com que ela se relacionou, com a religião dela, o que ela gostava, o que ela não gostava, enfim. Toda a vida dela estava ali e a empresa ficava com aquilo. E ficava mais para quê? Para que você precisava de tudo isso? Né? Hoje, né, com esse olhar, é esse olhar que a gente precisa ter, até de respeito com a privacidade da pessoa, que a gente tem que implementar o LGPD dentro das empresas. Né? E como eu falei, independe do tamanho. Independe do tamanho. Do tipo do negócio. Você falou algo que me veio à mente, algo que dá para a gente fazer um link interessante, com o passar do tempo, a própria CTPS, né, a própria carteira de trabalho, ela vai se amoldando à realidade em relação à proteção de dados. Então, há décadas atrás, ela pedia PIS, PASEB, filiação, pedia dependentes, idade, se era solteiro, se era casado. Hoje, com a Lei de Liberdade Econômica, primeiro que ela coloca a CTPS física como exceção, né? Então, ela busca a carteira digital e o único documento exigível é o CPF, né? Então, com a Lei de Liberdade Econômica, que é do ano passado, 2019, e não é coincidência, já veio influenciada pela LGPD, hoje na CTPS, o único documento que o empregado tem que fornecer ao empregador é o seu CPF. Então, você vê que há uma mudança dentro da própria legislação trabalhista, ainda que seja uma legislação bem inflexível,
Mas nesse ponto você vê que já tem ao longo dos anos uma certa migração de entendimento e de mudança de cultura, né? E aí eu queria saber como é que está essa sua experiência, Wilson, com a carteira digital, né? E o impacto dela, se há mais benefícios, malefícios, com a questão da LGPD. Então, você até citou uma ferramenta que, de fato, está mudando a forma de pensar, né, do trabalhador, mas a gente tem, hoje a gente está convivendo com, basicamente, Luciano, dentro das grandes organizações, com várias gerações, né, pelo menos 3 gerações estão convivendo juntas. Então, outro dia eu falei com uma pessoa que ele queria que fizesse a anotação na carteira de trabalho dele, né? Porque senão, se não tivesse lá... Aí o outro que também, inclusive se aposentou recentemente na empresa, ele foi reclamar, porque não deram baixa na carteira de trabalho dele. Não foi dado baixa, olha aí, eu queria denunciar, então dando a baixa na carteira. Mas a baixa já foi feita, né? Que hoje são os meios eletrônicos. Então, a gente tem essas gerações convivendo, e a gente, falando especificamente do RH, né, que a gente tem que fazer essas adaptações, orientar a turma da Azulzinha, que, olha, agora está no modelo digital, que, inclusive, um dos grandes ganhos, eles gostaram muito, a segunda geração, porque você consegue acompanhar todo o teu histórico profissional, né? Então, eu fazendo um atendimento, né, conversando com uma pessoa, ele ficou assim até emocionado, né, de saber que estava tudo registrado ali no celular dele, estava aparecendo todo o histórico profissional dele, não só da empresa atual, né, de várias empresas. Aí ele baixou o meu INSS, já sabia até quando ele ia se aposentar, enfim. Eu vejo que essa modernização, ela tem trazido benefícios para as pessoas e isso tem popularizado. Aí outras pessoas ficam sabendo, assim, houve meio curta a história, aí eles vão se inteirar, né? Vão perceber também que eles podem ter também, eles consideram hoje a tecnologia, falando da carteira em si, as pessoas estão enxergando como benefício. Benefício porque ele está tendo autonomia diante das informações dele, porque já estão todas ali integradas e atualizadas. Então, essa percepção que eu tenho visto das pessoas, né? O benefício. Não, com certeza. Com certeza. E eu mencionei, só para não esquecer, eu mencionei a CTPS, mas também veio em minha mente o próprio E-Social, né, Wilson? Também os novos layouts já estão excluindo várias informações que antes eram obrigatórias, né? Então você vê que isso já é a influência da LGPD de forma bem assintosa, assim, de forma bem flagrante, junto a esses programas que há pouco tempo atrás solicitavam uma imensidão de dados que hoje se verifica que não eram tão necessários assim, né? Então, bem bacana. E me diz uma coisa, agora de forma bem prática, assim, em relação à solicitação de dados no processo admissional, quais ajustes o empresário ele precisou fazer para romper essa cultura que você mesmo mencionou, que antigamente tipo, o máximo de dados que vier é ótimo, porque se eu não precisar agora, eu posso precisar amanhã e é bom já ter aqui. Com a LGPD mudou, né? Agora é ter exatamente o que é necessário, ciente da finalidade, né? E com a base legal que você vai adequar naquele momento. Vai ser consentimento, vai ser cumprimento de contrato, obrigação legal,
com essa mudança, com esse rompimento de paradigma, quais os ajustes que o empresário está tendo que tomar na hora de solicitar esses documentos do empregado? Eu até diria assim, Luciano, que esse processo ele ficou até mais produtivo. A gente ganhou até velocidade, agilidade, reduziu a burocracia. Você vê, né? A iniciativa privada, ela sempre questionou muito a burocracia do governo, né? Mas nós também, como iniciativa privada, eu me recordo, uma pessoa fazer um processo admissional lá nos anos 80, né? Estou falando dos anos 80 porque eu sou dos anos 80, né? Eu comecei a trabalhar nos anos 80. Então, lá no final dos anos 80, a gente ia fazer um processo admissional, era um dossiê, de fato, né? Chamado dossiê. Vinham as cópias mesmo de documento das pessoas, as certidões, né? Então, a gente já recebia do candidato uma pilha de folhas. Então, imagine assim, olhando hoje, né? Olhando hoje, que a gente teve que fazer essa adaptação a partir de uma exigência legal. Mas é interessante você observar o custo que se envolvia, custo para o próprio candidato, para a empresa, e armazenar tudo aquilo, em ter espaço em arquivos para a guarda dessa documentação. Mas aí depois veio aquelas ideias geniais, já nos anos 90. Não, vamos digitalizar tudo. Tudo bem, de fato reduziu o físico, mas o digital ficou. Inclusive, muitas empresas estão tendo todo esse trabalho que foi feito lá nos anos 80 para digitalizar. Agora a gente está com esse desafio de eliminar essas informações que agora estão de posse da gente. Virou uma responsabilidade nossa, porque caso tenha alguma violação, caso tenha algo que possa ocorrer, aí agora nós somos responsáveis. Então, até piorou um pouco essa condição. Então, eu vejo que teve toda uma evolução. Aí hoje as empresas estão enxergando, né, sendo bem prático, o que eu preciso de informação para que eu possa, falando da área de recursos humanos, eu ter o registro de desenvolvimento daquela pessoa, eu poder efetuar o pagamento dele, eu poder encaminhar o que o governo está exigindo. Então, a partir desse filtro, eu estou tendo acesso às informações autorizadas por ele, já com o objetivo definido. E depois daquilo, nada mais. Então a gente, por um lado, tem toda essa preocupação em termos da gente ter o mínimo, mas eu enxergo que, por outro lado, a gente vai ter um ganho em termos de produtividade e redução de custo com a implementação da LGPD. Não, com certeza. Mas a gente sabe, né, Wilson, que esse mínimo, que a gente chama de mínimo necessário, né, que é um dos princípios né, para tratamento da finalidade, adequação e necessidade, a gente sabe que esse mínimo necessário ele não é estanque, ele varia de acordo com o perfil do empregado. Como é que isso é na prática? Vocês têm conseguido fazer um tratamento pormenorizado por setor, tipo, tratar a recepcionista de uma forma e o gerente de outra forma? São dados distintos que eu solicito? São dados essenciais que eu acabo tendo a necessidade de pedir? Como é que tem sido isso na prática, no dia a dia? Vocês têm conseguido fazer isso de forma tão específica, por cargo? Como é que, me conta um pouquinho na prática como é que tem vivenciado. Não, a gente não pelo menos nesse primeiro momento de implementação, a gente julgou mais adequado estabelecer um padrão, um standard, né, um modelo standard. E adicionar, baseado até na necessidade que possa vir a ter. Sempre dentro daquele conceito de que se aquele analista um dia virar supervisor, aí eu vou pedir dele a informação. Hoje não tem necessidade. Ah, não, mas ele pode virar um gestor.
quando ele virar um gestor daqui a esse tempo, aí a gente acrescenta. Então, existem o básico, o standard, aí a gente vai ter como se fossem escalas, né? Como se fossem níveis, onde a gente vai agregar a partir da necessidade. Então, a prática que vem demonstrando para a gente é dessa forma que a gente tem feito. Sempre a partir daquele questionamento, porque mesmo o gestor, mas eu preciso dessa informação para todos os gestores. Agora, algo que, de qualquer modo, dentro dos sistemas, a gente teve que reformular. Lógico que todo o sistema a gente já tinha muitos controles de acesso, limitação de acessos. Então, isso aí, a área de tecnologia, foi um trabalho adicional. Um trabalho adicional para a área de tecnologia. Porque mesmo pessoas que trabalham um ao lado do outro, antes, todos tinham acesso àquela tabela, a gente começou a restringir mesmo. Não, esse aqui tem, esse aqui não tem. Então, isso exigiu customização para que fosse possível a gente limitar os acessos. Então, de imediato, sendo assim bem prático, o que as empresas fizeram? Vamos cortar o acesso de todos e esperar o pessoal se manifestar. Até pelo prazo que nós tínhamos, foi uma coisa quase que assim, né? Essa tabela, assim, olha, tem tanta gente que está acessando, que se a gente fosse fazer um questionamento de cada um, por que usa, quando usou, vamos, default, corta todo mundo, lógico, aqueles que a gente já tinha certeza que usavam, ok. Os demais, mediante solicitação, justificando por que precisa. Perfeito. Então porque é natural, né? Como eu falei, o passado, a praticidade fez com que a gente tratassem os dados de uma forma assim muito informal, de uma maneira assim sem muito rigor. E hoje a gente se voltando para isso aí é o que você falou no início, essa legislação ela tem um grande benefício para nós como cidadão, como pessoa, porque cada vez mais a gente precisa ter, assim como a gente tem direito à nossa liberdade, a gente tem direito à nossa privacidade. Então, imagine você trabalhar numa organização e essa organização não tem os cuidados com as suas informações e as pessoas você começa a receber ligação, sabe de quê? Por quê? Não, é a partir de uma informação que saiu lá da empresa que você trabalha. Então, existem, a gente como cidadão, já vendo o outro lado, a gente de fato tem direito à nossa privacidade. E cada vez mais a sociedade está enxergando isso, está exigindo isso das empresas, e as empresas que não respeitarem isso, elas vão ter muito mais que, como você citou, os 50 milhões, o negócio inteiro, porque pode ser a imagem da empresa, como a gente viu vários episódios, a imagem da empresa ficar numa condição bem crítica por conta de não cumprimento disso. Não, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. É o caso da própria Cambridge, né, Analytics, que já foi em filme e é realmente complicado. E quando você fala aqui dessa questão dos dados, né, que nós somos os titulares, principalmente no Brasil atualmente, não deixa de ser uma retomada da titularidade desses dados, né? Nós não, até hoje a gente não se sente proprietário dos nossos dados, né? A gente não tomou para si os nossos dados, né? Fica muito mais parecendo que quem coleta é o proprietário, pode fazer o que quiser, justamente por essa informalidade, por essa falta de conhecimento, inclusive, do potencial que esses dados têm, né? Você falou em privacidade, mas
hoje, inclusive, esses dados também podem agredir a nossa própria liberdade. Você vê o que a junção de dados com esse mundo tecnológico faz com que ele não fique apenas limitado à questão da privacidade, intimidade. Ele já está atingindo patamares muito mais complexos, inclusive interferindo na nossa liberdade, no nosso dia a dia de escolhas, né? Seja em termos consumeristas, até mesmo sociais, políticos. Então, é realmente bem complicado e é importante a gente estar tendo esse tipo de discurso, de debate, para a gente poder fazer com que outras pessoas também comecem a despertar esse interesse e tomar para si a sua titularidade, preservar e fazer com que as empresas que tenham seus dados também zelem por ele, né, estejam em conformidade com a legislação. Antes de fazer mais uma pergunta, Wilson. Eu só ia complementar o que você está falando, que assim, para nós que somos do RH, que trabalhamos no RH, eu estou, como você falou, eu estou há 3 décadas no RH. Então, como a gente tem um RH tá desde o berço, né? A gente que tá no DNA do RH esse cuidado com as pessoas, com as informações das pessoas. Então, eu muitas vezes fui abordado já ao longo dessa carreira, né? Mas Wilson, comenta, fala. Não, eu não posso falar. É uma informação da pessoa. Então, às vezes, até o próprio gestor, ele quer informações, por exemplo, área médica, né? Eu recebo demandas, né? Às vezes o gestor quer saber uma condição de saúde do colaborador. Não, mas eu sou o gestor dele, sim. Você é o gestor, mas nem eu, como gestor da área médica, posso ter acesso a essa informação. Quem pode ter acesso a essa informação é o médico. O médico que pode ter acesso ao prontuário. Não sou eu. Mas você não é o gestor dele, sou o gestor dele, mas existe uma legislação que me proíbe ter acesso ao prontuário médico, dando isso como exemplo, né? Então, às vezes, a pessoa, como você disse, assim, eu sou proprietário da... Não, você não é o proprietário é a própria pessoa. Então, nós temos que ser os guardiões da vida privada das pessoas. Agora, se a pessoa quiser abrir a vida dela para você, como eu sou manauara, né, Luciano? Então, às vezes, nós manauaras, né, às vezes você vai já aconteceu comigo, né? Eu já estive num consultório médico que eu encontrei uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida e até a minha consulta eu já sabia toda a vida dela. Porque nós somos assim, né? Nós temos muito isso de falar e aí se a pessoa nunca tinha me visto, mas de repente eu já sabia o que aconteceu com o filho dela, o que ela estava fazendo ali e tudo, né? Mas assim, ela quis falar, né? Não foi e eu não tenho qualquer liberdade de autonomia, né? De pegar essa história dela e contar para os outros, né? Com certeza. A vida dela. Até porque seria desvio de finalidade. A finalidade dela foi uma. Meu amigo, antes de continuar, pessoal que está assistindo aí, quem está gostando, faltam 20 minutos ainda, tá maravilhoso. Curtam aí, compartilhem. São 20 minutos que a gente ainda vai ter aqui, com certeza, com bastante conteúdo, né? E tem até uma pergunta aqui, isso daqui a pouco eu faço para você. Mas, por favor, curtam aí bastante, compartilhem, porque aí a gente consegue ainda ter um pouquinho mais de alcance nesses últimos 20 minutos. A doutora Cláudia, aqui, uma grande amiga, está perguntando aqui, e quanto aos exames admissionais, como prevenir demandas de doenças anteriores à admissão? Provavelmente pela falta de dados, né? Por ser um dado sensível, como é que a gente poderia evitar uma admissão de funcionário com histórico de doença ocupacional? Deve ser isso a dúvida da nossa colega. Essa é uma condição que, em relação aos dados sensíveis, né, essa parte médica, já existia, né, podemos considerar assim. Inclusive, eu tive ao longo dessa carreira uma experiência dessa, né,
da gente contratar uma pessoa grávida, né? O gestor até falou assim, mas Wilson, como é que você contrata uma grávida? Aí eu falei assim, sim, mas nós não temos problema de contratar grávida. Quem disse que nós não podemos contratar grávida? Então, mas por quê? Porque nós não fazemos, isso não faz parte do processo seletivo. Você não vai aplicar um exame para excluir o candidato pela gravidez, pela uma doença osteomuscular. Então, o que eu vejo como alternativa para as organizações, elas definirem, junto com a área médica, olhando os postos de trabalho, olhando a própria análise ergonômica dos postos de trabalho, definir junto com a área médica exames que possam evitar que pessoas, ao ingressarem nesses postos, venham a adoecer pela condição natural dela. Condição natural dela. É muito parecido com o que a gente faz com pessoas quando, às vezes, retornam de um afastamento com alguma restrição. A pessoa tem uma restrição. E um candidato, aquela condição avaliada tecnicamente, né? Eu vejo que o importante disso é a gente ter uma análise técnica. Vamos pegar pessoas para dar palpite. Porque é baixo, porque é alto, porque é gordo, porque é magro, porque... Não. Vamos pegar um pessoal técnico para, fazendo uma análise do posto de trabalho, baseado na própria condição ergonômica, análise ergonômica daquele posto de trabalho, a gente poder definir critérios. Aí a gente pode fazer determinados exames para que a gente possa evitar que pessoas venham a adoecer. Então, existem possibilidades, né, da gente. Eu estou dando assim, colocando alguns pontos, alguns insights, para a gente viabilizar. Mas, assim, o essencial disso, como eu falei, é a gente partir de um embasamento técnico. Agora, cuidado que precisa ter, muito cuidado em relação a quem vai ter acesso a essas informações, quem vai tomar as decisões. E toda decisão ela tem que fazer parte de um conjunto de coisas. A gente não pode pontuar um item e dizer que aquele item foi o que excluiu ou fez com que a condição do candidato não fosse adequada. Ainda mais a indústria, falando especificamente da nossa experiência da indústria, a indústria, nós temos muitas postos de trabalho que, se a gente não tiver esses cuidados, a gente pode acontecer situações graves com as pessoas. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, a preservação da vida e da segurança. Não, nesse mesma linha, Wilson, e complementando apenas, humildemente, o que é importante fazer é justamente tratar no caso concreto, né? Não tem como fazer não existe uma fórmula mágica para todos os casos. Então, existem situações em que o próprio exame admissional, um laudo médico específico, ele é um dado, não vai deixar de ser um dado essencial, um dado pessoal sensível, mas ele é necessário para a empresa, né? E a empresa vai ter uma base legal para solicitar. Da mesma forma, como você brincou em relação à gestante, também vai ter situações em que a exigência de um exame gestacional vai se fazer necessária, justamente em profissões em que o labor é praticado em situações de insalubridade. Né? Então, a funcionária, o empregador precisa saber se aquela funcionária que está sendo admitida está grávida ou não. Mas sempre qual é a visão? Não é para discriminar, para se direcionar uma contratação, mas para proteger o empregado. Então, é o prisma que você vai olhar. Né? Aquela coleta de dados, aquele tratamento de dados
não é para discriminar em prejuízo do trabalhador. É uma forma de você fazer com que ele não tenha, né, qualquer tipo de prejuízo na sua saúde psíquica, motora. Então, é esse piso que nós temos que ter e analisar no caso concreto. No caso concreto, até o antecedente criminal, ele pode ser totalmente pertinente. Vai depender da função, do momento, até a raça agora foi colocada em pauta em todo uma celeuma em relação a uma ação afirmativa da Magalu. Então, dados sensíveis, por mais que o nome já diga como sensíveis, nem sempre eles vão ser algo a ser rechaçados. Muitas vezes eles vão ser necessários para aquele determinado tipo de ação, né? Agora, como solicitar e como manter esse tratamento é que é justamente o desafio do empregador, né? Fazer um tratamento em conformidade para que não gere nenhum tipo de discriminação para aquele trabalhador e, ao mesmo tempo, mantenha aquele dado o mais guardado possível, né, para que não tenha nenhum tipo de vazamento ou nenhum tipo de desvio de finalidade. Acredito que seja isso, não é, meu expert? Sim. É nessa linha, porque a gente fica logo com receio, certo, Luciano, que, não, mas não pode, né? Não, se você... por isso que eu insisto, né? Agora, se você não pedir um apoio do advogado, não pedir o apoio do médico, aí é você que está estabelecendo isso. Você não pegou um apoio de um engenheiro de segurança do trabalho. Aí é capaz de você estar solicitando coisa que não deveria, estar cometendo alguns equívocos. Então, é essencial essa visão do que a gente precisa ter um embasamento técnico para isso, resumidamente. Não, com certeza. Estamos chegando na reta final. Vamos falar sobre uma coisa que o pessoal está doido para saber. E os contratos, e a adequação dos contratos? Sejam eles os vigentes, os contratos novos se tornam mais fáceis, né, Wilson? Porque tudo que é novo em relação ao LGPD, você já coloca na sua formatação desde o início, com aquela cláusula ali pré-determinada, vai colhendo os consentimentos quando há necessidade. É uma relação nova, começou do zero, as dificuldades são menores, né? Mas ainda assim eu queria que você falasse um pouco sobre esse, mas, inclusive para mim, o maior desafio são para os contratos já vigentes, né? E que a postura do empregador para os seus colaboradores atuais é diferente, né? Fala um pouquinho disso, tanto dos contratos novos, dos contratos vigentes e a postura que o empregador tem que ter perante seus colaboradores. Então, eu vejo que o ponto de partida para que a gente possa até ser bem transparente é a gente colocar essa temática com as nossas equipes, de modo que eles saibam que a empresa está ciente de suas obrigações, que a empresa está tomando medidas para ter os cuidados necessários, enfim, a gente dá essa segurança. Assim, a parte prática, tá? E os novos é o que você falou, então esse aí está resolvido, inclusive, certo? Tanto os contratos envolvendo os colaboradores, eu tenho assinado, a gente teve que fazer, empresas que têm contatos com os fornecedores, tivemos que incluir essa cláusula, né? Então, uma cláusula específica sobre o LGPD precisa ser estabelecido. É uma coisa básica que nos novos contratos de trabalho a gente tem que fazer, termos que a gente agora que não tinha, passamos a fazer, mesmo com candidatos, mesmo com pessoas que a gente vai precisar fazer algum regime, um visitante, por exemplo, um visitante que você recebe hoje na sua empresa, mesmo você restringindo todas as informações ali, ainda tem alguma coisa, tem a foto, enfim, você precisa deixar claro e até formalizado com ele que qual a destinação que você vai dar para aquelas informações que ali foram prestadas
para que ele pudesse ter acesso à sua empresa. Então, essas adequações a gente precisa incluir. Os novos, os antigos, a gente está aproveitando, aproveitando a ocasião. Vai precisar fazer uma entrega de um novo regulamento interno da empresa. Aí vamos encaixar ali um item, né, um parágrafo, onde a gente vai fazer referência a isso. Tudo bem, não tem nada a ver com o tema principal, mas nós vamos aproveitar para ali já dar ciência para a pessoa que está sendo feito, que a partir de agora a empresa está tendo esses cuidados a partir das suas informações e tudo mais. Eu falando com alguns colegas, assim, a gente não está fazendo um movimento, a nossa experiência também é assim, tá? A gente não está fazendo um movimento de fazer um aditivo de contrato de trabalho para todo mundo. A gente está trabalhando internamente. Esse aspecto da informação com relação à relação que a gente passa a ter com as informações das pessoas e aquela primeira oportunidade que a gente tiver de formalizar o colaborador, a gente vai acrescentar mais essa condição. Não, perfeito. Isso muito depende do porte da empresa, né? Tem empresas de pequeno porte que podem fazer numa leva os aditivos e você tem 10 pessoas, pronto, né? Chama aqui, assina aqui. Claro, aí é uma realidade totalmente distinta. O que é muito importante em qualquer porte de empresa é ter alguns passos, né? Dentre eles, um mapeamento bem completo desses dados, né? Mapear todas as portas de entrada, né? Saber que grau de sensibilidade esse dado tem, se é um dado pessoal simples, se ele é um dado pessoal sensível, né? Até que ponto, como aquela pergunta que você fez logo no início da live, para que eu quero esse dado aqui? Realmente há necessidade, né? E muitas empresas podem aproveitar esse momento, né, Wilson, para inclusive revisitar os seus processos, suas rotinas, né? Não só os dados que tem lá, mas às vezes ainda estão no mundo físico e podem estar digitalizando, podem estar se utilizando de alguns softwares que facilitem esse manuseio de dados. É um momento em que eu acredito que o empresário ele pode se utilizar para aperfeiçoar todo o seu aparato do RH, do DP. Né? Não só se limitar ao data mapping, mas também ver tudo o que o cerca, seja de ferramentas, seja de estrutura de armazenamento, né? E claro que esse enquadramento ele vai acarretar na necessidade de alguns ajustes, principalmente para esses que estão vigendo, né? Já estão a todo vapor. Então, para aqueles que precisem fazer o aditivo, né, é muito importante porque o que é que eu acho? O consentimento ele tem que ser uma das últimas hipóteses. Quando você não enquadra em nenhuma outra possibilidade, seja contrato em execução, obrigação legal, aí você pensa num consentimento, porque o consentimento, querendo ou não, ele é muito volúvel, né? Ele, ao mesmo tempo que o empregado ele dá o consentimento agora, meia hora depois ele pode revogar, e isso é um dos direitos de todo e qualquer titular de dados, a revogação imediata do seu consentimento. Então, o empresário ele não pode estar ali com essa insegurança, ele tem que se valer de outras bases legais e apenas no caso que de fato não houver outro enquadramento, ser utilizado o consentimento. Né? Então, analisar direitinho caso a caso e esse enquadramento da base legal é fundamental para que você não saia pedindo consentimento de tudo e qualquer dado quando a própria legislação já te autoriza tratar independente do consentimento do empregado. Então, deixar para o consentimento apenas aquilo que realmente ele precise consentir, até para que não venha uma gama gigante de informação para ele ter que analisar, para ele ter que entender, e isso dificultar a conformidade do seu contrato de trabalho. Né? Acredito que é isso.
né? Teria um monte de coisa aqui para conversar contigo, Wilson, mas em 5 minutos, se eu fizer mais uma pergunta, eu acredito que a gente vai estourar. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou franquear a palavra para ti. Eu acho que o pessoal já está cansado de me ver toda segunda-feira e a gente está tendo o prazer de tê-lo você aqui, trazer sua experiência, falar um pouco o que acha que seja mais pertinente dentre os aspectos que a gente acabou não tendo tocado. Por favor, a palavra é sua. Esses 5 minutos aí são todos seus. Ok, Luciano, então, novamente agradeço, né, o convite que foi feito à BRH, para que a gente pudesse também dar uma contribuição. Na semana passada, a BRH promoveu um fórum de relações trabalhistas e nós incluímos, né, a doutora Rosa aí com a CEIS, eles percebendo essa demanda, eles incluíram, onde teve a oportunidade de discutir, de se apresentar os aspectos da lei por um especialista, então foi muito interessante. E eu recomendo assim para os colegas de RH, para as pessoas que hoje são gestoras de dados pessoais, que a gente possa olhar os detalhes, porque o que acontece? Eu até comentei um exemplo de um benefício comum, né? Aí a pessoa pode pensar, mas o fornecedor, aquela drogaria lá, é isso mesmo. Então, a gente pode estar focando muito no nosso sistema de gestão de pessoas, de folha de pagamento, e a gente pode não estar percebendo que, às vezes, existem registros que estão ficando lá no restaurante, que a pessoa come na comida light, que a pessoa come na determinado prato de comida. Mas é isso aí, nesse nível. E é um dado sensível, né? Que pode ser que a pessoa tenha uma restrição para se alimentar por conta de uma doença grave. Então, por que eu preciso ter o registro dessa informação? Aí vem aquela pergunta, mas por que eu preciso saber quem comeu no light? Pois não precisa. Você só precisa saber quantos comeram lá. Então, essa forma de pensar, né? Teve um colega que falou aí, tem que mudar o mindset, é por aí mesmo, né? Tem que mudar a nossa forma de pensar em relação aos dados, sempre com a visão de que a gente não pode expor as pessoas, a gente não pode colocar que as informações pessoais, suas escolhas, suas vontades, as suas preferências, elas possam, de algum modo, ficarem suscetíveis. Eu estou falando nesse aparelho, né, até um pouco enrolado aí com você, né, para a gente já se conectar, mas esse aparelho eu ganhei do meu filho, de Dia dos Pais, e eu estava no domingo, aí o aparelho falou assim, olha, está aqui um release dos lugares que você frequentou nas últimas 3 semanas. Eu disse, como? Aí eu fui acessar. Agora. Eu fui acessar, de fato, ele disse todos os restaurantes que eu fui, os lugares, postos que eu abasteci, o supermercado que eu andei. Então, em algum momento eu autorizei, né, com certeza, ele fazer isso, né? Mas, assim, para você ver que a tecnologia hoje é dessa maneira. Então, naquele momento, eu até me senti a minha privacidade invadida, né? Pela inteligência artificial. Então, e eu falei que as empresas estão com várias gerações, Luciano, e a gente vai ter uma geração, essa geração, o milênio que está chegando, eles vão ser muito mais exigentes em relação a essas conformidades. Então, as empresas precisam se preparar, porque hoje, aquela geração que ainda está na carteira de trabalho azulzinha, como a minha, né, minha geração, eles não se incomodam tanto, mas vai ter uma geração que a exigência vai ser muito maior, por isso que a gente já precisa se acostumar nesse novo padrão aí de privacidade de dados. Valeu? É isso mesmo, meu amigo. 10 segundinhos aqui que nós temos. Só queria te agradecer. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Boa noite.